Dia a todos. Eu acredito que todos agora me conhecem. Meu nome é Luiz Felipe e hoje a gente vai começar a nossa terceira aula, tema cardiovascular. Bem, a primeira aula foi mais introdutória, né? Falamos sobre coração e vasos sanguíneos. A segunda aula falamos sobre atividade elétrica cardíaca e o ciclo cardíaco. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da hemodinâmica e circulações regionais. E a próxima aula, 4 de outubro, nós vamos falar sobre a regulação da pressão e a hemostasia. Então, começando a falar sobre as propriedades dos vasos, a vasculatura ela consiste num sistema fechado de tubos, né? Que são exatamente os vasos. E eles distribuem o sangue tanto do coração para os tecidos e quanto retornam o sangue dos tecidos para o coração, que é a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. E elas podem ser divididas em três componentes. Elas podem ser divididas em sistema arterial, que leva o sangue do coração a distribuir para os tecidos, o sistema nervoso, que retorna o sangue do tecido para o coração, e a microcirculação, que separa o sistema arterial do venoso, né, os capilares, estão compreendidos aqui nessa microcirculação, e elas são importantes para as trocas gasosas, né, e também para nutrientes e produtos metabólicos que podem ser trocados entre o sangue e os tecidos. Então, começando a falar um pouco sobre a hemodinâmica, ela é o estudo da mecânica da circulação do sangue. Então, ela se baseia na física do fluido, de fluxo de fluido, por tubos rígidos que fornecem a base do entendimento do fluxo de sangue pelos vasos sanguíneos. E aí vocês podem me perguntar, mas a gente está falando desde a primeira aula que os vasos não são tubos rígidos, né? Que eles têm elasticidade, né? Eles distendem. Sim, vocês estão certos, concordo. Só que a gente utiliza desses princípios para poder fazer esse estudo, que ele é importante e ajuda a gente a entender. Mesmo sabendo que os vasos sanguíneos eles não são tubos rígidos e que o sangue não é um fluido homogêneo, se basear nessas propriedades físicas é importante para a gente tentar entender um pouco mais. Por quê? Porque a gente pode fazer relações, né, inter-relações, na verdade, entre velocidade do fluido, pressão sanguínea, a dimensão dos vários componentes da circulação sistêmica, para entender o que acontece quando um volume aumenta, uma velocidade aumenta, uma pressão. Então, é importante se basear nessa ideia assim. Então, vamos começar falando sobre a velocidade da corrente sanguínea. Aqui a gente tem um tubo, onde a gente tem uma área diferente aqui em A e B, e em C ele também tem uma diferença ainda maior. Então, o tubo tem um tamanho, o vaso engrossa, e depois ele afina ainda mais. E aí a gente tem as velocidades embaixo, a área transversal em cima, e o que aqui sendo o fluxo, que nesse caso ele se mantém constante. Então, a gente consegue perceber que com o aumento da área, você tem uma diminuição no volume. Então, por exemplo, a área que era 2, uma diminuição na velocidade, desculpa. Então, a área aqui ela é de 2 centímetros quadrados, e aqui é de 10 centímetros quadrados. E a gente percebe que a velocidade cai de 5 para 1. Então, assim, a gente já sabe isso, a gente já discutiu a respeito disso na aula 1. A velocidade e a área, elas são inversamente proporcionais, né? Então, quando a área transversal aumenta, a velocidade diminui. Quando a velocidade aumenta, a área transversal diminui. E a gente pode remeter aqui exatamente a essa imagem que a gente falou na primeira aula, onde a gente tem aqui a aorta, com uma área transversal pequena, né? Porque só tem uma, e os capilares com uma área transversal muito grande. Apesar de elas serem bem pequenas, né? A somatória dos capilares possui uma área transversal bem maior. E a gente consegue perceber que, com a área transversal pequena, a velocidade é grande. E já com a área transversal grande, a velocidade é pequena. E só retornando, é importantíssimo que essa velocidade seja pequena nos capilares, né? Para facilitar as trocas gasosas. Uma outra relação que a gente pode ter é a relação entre velocidade e pressão. Então, a gente consegue ver aqui, temos um outro tubo, onde a gente percebe que as velocidades vão se alterando, e qual a alteração dessa velocidade, né, com o aumento, por exemplo, aqui de A para B da velocidade, a gente percebe que a pressão também aumenta. Então, nesse caso, a relação entre velocidade e pressão, ela já é
diretamente proporcional. Enquanto a velocidade aumenta, a pressão também aumenta. E só para aproveitar, a gente fazer um gancho, a gente pode ainda associar a área transversal, né? Visto que, como a área transversal aqui diminuiu, a velocidade aumentou em relação a A, e com a velocidade aumentando, a pressão também aumentou. Outra relação que a gente pode fazer é a relação entre pressão e fluxo. E aqui é muito importante a gente conhecer sobre a lei de Poiseuille. Essa lei, o que ela diz, né? Ela se aplica aos fluidos laminares estáveis, que não são pulsáveis, dos fluidos newtonianos, para tubos cilíndricos rígidos. Então, assim, tudo que eu falei aqui é praticamente, né, o oposto do que a gente tem realmente nos vasos, né? Mas isso é extremamente importante para a gente fazer, tentar entender melhor. Então, aqui, essa lei de Poiseuille, ela está bem representada aqui, que é o tipo do movimento no qual o fluido ele se move numa série de camadas, né? Então, a gente tem aqui da periferia até o centro, e é uma série de camadas individuais aqui, e elas têm velocidades diferentes. Então, a gente percebe que na periferia a velocidade é menor, no centro a velocidade já é maior. E isso aqui é muito legal para a gente tentar entender um pouco mais sobre resistência, por exemplo, sobre pressão, isso é muito importante. E só para reforçar, né? Tubo rígido, mas os vasos não são tubos rígidos, são tubos distensíveis. Não é um fluxo, o real não é um fluxo laminar. A gente vai ver que ele é um pouco diferente, né? É um fluxo turbulento. E esse fluido, né, o sangue, não é um fluido newtoniano, porque ele não tem viscosidade constante. A gente vai ver também que a viscosidade vai variando. Mas, como eu disse, já e reforço mais uma vez, a gente utiliza essa referência porque auxilia a gente a entender essas relações entre fluxo, pressão, velocidade, área transversal. Então, é muito importante. Então, a gente consegue perceber que, com o aumento do fluxo, você tem um aumento da pressão, e com a diminuição do fluxo, você tem um aumento da viscosidade, né? Pode estar relacionado com o aumento da viscosidade. E, além disso, a gente também tem uma relação da resistência, né, com o diâmetro, onde a gente tem aqui uma diminuição do diâmetro, então ele vai de 58 aqui, micrômetros para 7, que são nos capilares, e a gente consegue perceber que esse RI, que é a resistência por unidade de comprimento do vaso, ela tende a ir aumentando com esse diâmetro diminuído. E além dessa resistência, né, por unidade de comprimento, a gente tem variações nas resistências se ela estiver em série ou estiver em paralelo. Então, a gente consegue perceber aqui uma resistência em série, onde a gente tem um vaso, e aí tem o R1, o R2 e o R3 em série, né, todos no mesmo sentido. E a gente consegue perceber que, nesse caso aqui, a resistência total ela é a somatória de todas as resistências. Então, assim, o RT aqui vai ser a somatória de R1 mais R2 mais R3. Diferentemente da resistência em paralelo, onde a gente tem aqui um vaso, onde ele se abre em paralelo para 3 resistências iguais, nesse caso aqui, R1, R2, R3 também, só que agora em paralelo, e no final ela se junta novamente em um único vaso e volta a ter uma resistência total. Só que nesse caso aqui, a gente consegue perceber que o fluxo total, né, que ele se iguala daqui a aqui, ele é menor do que a resistência de cada um desses aqui. E não sei se para vocês pode ter parecido fazer sentido, né, mas eu vou usar um exemplo. Vamos supor que a gente pegue um vaso que se abra em 2, e aí você tem uma resistência maior na direita e uma resistência menor na esquerda. Se a gente pegar só a resistência maior aqui, a gente vai ver que, comparando com a resistência que tem uma adicional, ele vai ficar menor, né? Porque esse caminho a mais facilita e ajuda que aquela resistência seja diminuída, visto que o fluxo vai ficar menor, né? Porque ele vai ter uma divisão em 2. Então, também é interessante usar algum exemplo como esse aqui para facilitar esse entendimento.
Então, a resistência em paralelo, a pressão do fluxo de entrada e a de saída são as mesmas, só que o fluxo total do sistema, ele se iguala, né, à somatória de todas as resistências em paralelo, só que a resistência total, ela é menor que a resistência individual. Agora, falando sobre o fluxo turbulento, eu tinha falado lá na lei de Poiseuille sobre o fluxo laminar, mas a gente tem nos vasos uma coisa um pouco mais diferente. Por quê? Porque à medida que o fluido, né, ele vai se movimentando, né, vai tendo esse fluxo, algumas camadas ali, células, por exemplo, elas vão se aderindo à parede. E camadas de fluido, né, vão se aderindo à parede. E essa adesão na parede, ela pode começar a ocasionar uma movimentação diferente no fluido, né, porque você acaba tendo um choque ali, acaba tendo uma diferença, né, de movimentação entre a periferia e o centro maior ainda, né? Ele não vai ser mais reto, ele vai começar a ter alguns choques. E aí, com isso, esse movimento ele se torna irregular e começa a formar esses vórtices aqui, por exemplo. E nessa situação, né, os elementos do fluido eles permanecem não permanecem em uma camada definida, mas eles acabam se misturando. E por isso, e por ter esse fluxo turbulento, acaba que a pressão ela aumenta, né? Porque se você não está num caminho ali coordenado e está tendo algumas mudanças, algumas velocidades irregulares, acaba que você precisa de uma pressão um pouco maior para que esse fluxo ele continue. Agora falando um pouco sobre a relação entre pressão e fluxo, a gente tem dois tópicos. A gente tem o estresse de cisalhamento sobre a parede do vaso e as propriedades reológicas do sangue. Então, falando um pouco sobre o cisalhamento, ele acontece por quê? Porque quando o sangue flui, os vasos eles exercem essa força, né, sobre a parede, como eu falei no fluxo turbulento, e essa força, ela é chamada de estresse de cisalhamento, desculpa. E o que acontece, então? Se você tem um aumento desse estresse, você tem um aumento do fluxo. Agora, falando sobre a propriedade geológica do sangue, ela está relacionada à viscosidade, né, do sangue ali que está naquele local. Então, por exemplo, se você tem uma proporção de hematócritos maior, o que seriam esses hematócritos? Seria uma porcentagem maior, uma porcentagem está relacionado com a porcentagem de hemácia. Então, se você tem mais hematócritos, quer dizer que você tem mais hemácias. Então, se você tem uma maior porcentagem de hemácia, você acaba tendo uma viscosidade maior. Então, aqui, ó, a proporção de hematócritos vai aumentando, e com isso, a viscosidade aqui no tubo capilar, por exemplo, ele também vai aumentando. Então, acaba tendo uma viscosidade maior que vai interferir na pressão e no fluxo também. E, além disso, você tem uma relação entre viscosidade e diâmetro. Se você vai aumentando o seu diâmetro, acaba que sua viscosidade relativa, ela vai aumentando também. E por que isso ocorre, né? Porque se você tem um aumento do diâmetro, você tem mais passagem de hematócritos naquela região, né? Você tem uma porcentagem maior de hemácias, visto que o diâmetro está maior. Então, por isso que com o aumento do diâmetro, você tem um aumento também da viscosidade. E uma outra relação, no caso a última que eu tenho para falar sobre esse tópico, né, da termodinâmica, né, é a relação entre pressão e fluxo, onde com o aumento da intensidade, né, com o aumento do cisalhamento, você tem uma diminuição da viscosidade. Isso também faz total sentido, porque se você tem um fluxo muito pequeno em uma determinada região, a porcentagem ali de hemácias ela pode, que estão em suspensão, né, elas podem se agregar. Então, se você tem uma intensidade baixa, pode ocorrer agregados, e com esses agregados você está aumentando a viscosidade. Agora, se você aumenta a intensidade, essa capacidade de formar agregados, por exemplo, é menor. E por isso a viscosidade vai diminuindo.
Aí, então, acabamos o primeiro, né, da hemodinâmica. Eu vou falar um pouco agora sobre o sistema arterial, que depois a gente vai falar sobre o sistema venoso, sobre a microcirculação e, por fim, finalizar com as circulações regionais. Então, o sistema arterial, ele tem uma elasticidade arterial, ele tem determinantes na pressão arterial, então a gente tem a pressão arterial média, a pressão arterial de pulso, curva de pressão arterial periférica, e a medida da pressão sanguínea em humanos, um outro tópico importante do sistema arterial. Então, vamos começar falando sobre a elasticidade arterial. Ela é muito importante, porque a gente consegue correlacionar bastante com a complacência, né? Que a gente viu na primeira aula, é extremamente importante, a gente vai ver hoje também, é extremamente importante para que o fluxo ele seja contínuo, né? Seja unidirecional e ele não pare. Então, por exemplo, a gente tem aqui a comparação entre os vasos, né, com complacência e artérias se fossem rígidas, por exemplo. Então, a gente vê que com a sístole, né, com a injeção do sangue do átrio esquerdo para a aorta, a gente tem uma complacência, né? Então, ele acaba armazenando um débito sistólico aqui nesse caminho, ele vai armazenando, e aí ele consegue chegar ali nos capilares com um débito cardíaco, para poder ter essa passagem nos capilares. E na sístole, quando o ventrículo ele está se enchendo, né? Ele está relaxado, ela ainda auxilia porque a aorta se contrai. Então, ainda auxilia ainda mais para que o fluxo ele não saia dali até o momento que ele precise sair, né? Ainda mais com o auxílio da válvula. E isso também auxilia aqui no fluxo unidirecional até chegar nos capilares. Agora, por exemplo, se ele fosse rígido, como a gente vê até comentando aqui, usando, né, os princípios de vasos rígidos, né, mas sempre mostrando que não é. Se ele fosse, o que aconteceria? Primeiro, na sístole, a gente não teria esse armazenamento do débito sistólico. Então, quando chegasse nos capilares, esse fluxo seria comprometido. E pior ainda, na diástole, não tendo essa retração, né, das artérias, por exemplo, da aorta, das artérias grandes, artérias pequenas, não tivesse isso, o fluxo ia simplesmente parar, ia cessar. Então, não teria, né, a circulação, não teria as trocas gasosas, a passagem de nutrientes para cada tecido. Então, assim, é extremamente importante ter elasticidade arterial. E aí a gente vai comentar um pouco sobre algumas determinantes da pressão arterial. A gente vai falar primeiro sobre a pressão arterial média e a pressão de pulso. Então, a gente tem aqui a pressão sistólica, a pressão diastólica. A sistólica seria a pressão máxima, a pressão diastólica seria a pressão mínima. E aí a gente tem o nosso primeiro conceito, que seria a pressão média, onde ela é calculada pela média da pressão em função do tempo. Então, a gente tem aqui o tempo 1 e o tempo 2, a média da pressão em função desse tempo, a gente tem a pressão média. E a pressão do pulso, que seria a diferença entre a pressão sistólica e a pressão diastólica. Com isso, a gente teria o cálculo da pressão, né? A gente teria a pressão de pulso. E a gente tem alguns determinantes que podem alterar essa pressão. Então, a gente tem, por exemplo, fatores fisiológicos, como o débito cardíaco, que é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, sobre o volume sistólico. A resistência periférica, que ela, lembra que a gente falou na primeira aula também, né? Ela é aumentada, visto que a elasticidade vai acabando, né? Nas regiões mais distais do coração. E ali a gente tem os fatores físicos, que é o volume sanguíneo arterial e a complacência arterial, que também auxilia nessa elasticidade. Tudo isso resulta na pressão sanguínea arterial. E aqui, um exemplo, falando sobre a complacência, a gente sabe que essa complacência ela vai diminuindo com o decorrer que a gente vai ficando mais velho. Então, por exemplo, aqui com uma idade de 20 a 24 anos, a gente tem uma complacência muito maior do que uma pessoa que tem 71 a 78 anos. E isso vai interferir diretamente na pressão, porque a gente vai precisar de uma pressão muito maior para atingir um volume que, com uma idade mais nova, seria mais fácil de chegar. E isso vai alterar, né, logicamente,
a pressão arterial. E uma outra coisa que a gente tem são as curvas de pressão arterial periférica, que é a distensão da aorta, né, que é provocada por essa injeção ventricular. Ela gera uma onda de pressão que ela vai se propagando, né, do início ali da aorta até as suas ramificações, até chegar nas arteríolas terminais e os capilares. E a gente percebe que com o aumento, que já tinha comentado, né, o aumento da velocidade tem um aumento da pressão, a gente vê que a velocidade de onda da pressão, ela varia inversamente com a complacência arterial. Então, ela diminuindo a complacência nos tecidos mais distais, né, visto que ele aumenta a resistência, fica menos elástico, você tem uma influência nessa velocidade. E com a influência na velocidade, também a gente tem a influência na pressão, visto que com o aumento da velocidade, você tem um aumento da pressão, né? Então, a gente aumenta a resistência, então a gente consegue perceber aqui, ó, a pressão ela vai aumentando. E aqui falando um pouco sobre medir, né, a pressão, acho que acredito que todo mundo aqui já tenha tido uma experiência ou visto, né, alguém medindo pressão. Então, é interessante vocês entenderem também como é que isso ocorre, qual é a explicação do porquê que o médico chega com esfigo, manômetro, com o estetoscópio para escutar e por que ele faz, o que ele está vendo para poder entender aquele 12/8, por exemplo, o que significa isso. Então, beleza, a gente tem primeiro, vamos falar sobre dois tipos de formas de medir. A gente tem primeiro o tipo que é o palpatório, né? Então, palpando o pulso. Então, o que ele faz? Né? O que o médico faz no caso? Ele aumenta a pressão do manguito, né? Então, ele vai apertando ali o manguito, aumenta a pressão do manguito até um valor acima da pressão sistólica, que seria a pressão máxima, né, para a gente. E aí ele vai diminuindo até a pressão cair abaixo do nível sistólico e aí um pulso começar a aparecer. Quando ele começou a aparecer, o primeiro pulso que apareceu, ele sabe que naquela pressão do manguito é a pressão que a gente tem, que o paciente está de pressão sistólica, né? E uma outra forma, que é melhor e é a mais tradicional que a gente conhece, e é melhor por quê? Porque além da pressão sistólica, nesse caso a gente consegue também definir, né, medir a pressão diastólica, que seria o 8, né, do 12/8, por exemplo, que é utilizando o método ausculatório, que é utilizando o estetoscópio, como eu disse anteriormente. Então, como é que acontece? A gente tem um aumento da pressão do manguito para maior do que a pressão sistólica, ele vai diminuindo até chegar, né, igualar a pressão do manguito com a pressão sistólica e depois igualar a pressão do manguito com a pressão diastólica. E o que acontece nesse meio tempo? Quando a pressão do manguito está maior do que a pressão sistólica, a gente não escuta nenhum barulho, nenhum batimento. Não tem nada. Agora, quando a pressão do manguito ela se iguala à pressão sistólica, a gente começa a escutar um som fraco, né? Um som fraco é ouvido pelo estetoscópio. E esse som é conhecido como som de Korotkov, algo do tipo. Desculpa se eu estiver falando um pouco diferente, mas é o nome da pessoa. E aí, a cada batimento, a gente vai tendo esse som. E aí, quando essa pressão ela vai diminuindo, a pressão do manguito vai diminuindo, e esse som vai passando de um som baixo para um som mais alto, até chegar próximo da pressão diastólica, onde o som vai começando a ficar um pouco mais abafado. Esses sons de Korotov vai ficando mais abafado. E aí, no momento que o som some de novo, isso quer dizer que a pressão do manguito ela diminuiu abaixo da pressão diastólica. E aí a gente consegue determinar tanto a pressão sistólica pelo início do som, quanto com a pressão diastólica com o fim do som. Então, aquele 12/8, né, numa pressão normal, seria exatamente isso. A gente começa a pressão do manguito
chega a 12, o som começa, a pressão do manguito chega a 8 e o som some. Por isso que consegue determinar esses valores, essa medida de pressão. E esse som, né? Como é que esse som ele ocorre? A gente está falando aqui som de Korotov, mas como é que é isso, né? Por que esse som aparece e depois esse som some, por exemplo? Com a diferença de pressão do manguito. Então, esses sons, eles são originados, né? Eles estão relacionados com os jatos descontínuos do sangue, que eles passam pelas regiões do manguito. Então, o impacto e a turbulência, elas geram essas vibrações que são audíveis, né? E por isso que, com essa ejeção do sangue, a gente consegue ouvir e consegue determinar a pressão máxima e a pressão mínima. Agora, entrando no sistema venoso, né? Já falamos do sistema arterial, agora falar um pouco sobre o sistema venoso. A gente vai falar um pouco sobre a capacitância e resistência, a gravidade e a atividade muscular e válvulas venosas. Então, a gente sabe que o sangue, né, no sistema venoso, ele possui cerca de 70% do sangue, né, da circulação, a gente comentou isso na primeira aula. E esse sistema venoso, ele tem uma função de reservatório, né? E ele auxilia até na pré-carga, que seria quando o ventrículo esquerdo, né, ele está totalmente cheio, e aí ele fica com uma pressão máxima, pronto para fazer a ejeção. Isso é chamado de pré-carga. O sistema venoso, ele possui uma alta capacitância, as veias, né, elas são distensíveis e possuem uma resistência baixa, e a complacência, ela vai diminuindo com os membros inferiores, né, então ela vai tendo uma elasticidade menor nas vênulas, por exemplo, e vai aumentando até chegar na veia cava. E, além disso, você também tem uma diminuição de complacência com a idade, visto que vai trocando os tecidos elásticos para o colágeno, por exemplo. Então, ele fica menos distensível e menos complacente. No caso da gravidade, ela pode afetar, né, o débito cardíaco, visto como, por exemplo, a gente pode dar um exemplo. A gente tem os pilotos de avião, por exemplo, que fazem aquelas manobras, onde ele passa nesse sentido e ele já vai para o sentido mais vertical, né? Então, a gravidade, ela aumenta muito, que muitos acabam desmaiando, né? Porque o sangue, ele acaba ficando muito armazenado na parte inferior do corpo, e aí você acaba tendo uma diminuição de sangue nas regiões, por exemplo, do cérebro, porque ele, com a gravidade ele foi mais para o membro inferior, e eles acabam desmaiando por isso também. Então, a gravidade é importante. E lembra que aqui a gente tem uma relação gravidade com a válvula, né, que a gente comentou na aula 1 também, que essas válvulas, elas auxiliam que o fluxo seja unidirecional. Só que essa gravidade, essa mudança de gravidade repentina pode fazer com que fique mais armazenado, não é que volte, mas fique mais armazenado nas regiões inferiores e acaba tendo esse problema da pessoa desmaiar, né, no meio de uma manobra dessa. E, além disso, a gente tem a atividade muscular e as válvulas venosas, que eu acabei de mencionar. E a atividade muscular, quando a pessoa está deitada e fica em pé, você acaba tendo um aumento de pressão gradual, né? E é gradual justamente por causa das válvulas, e que faz com que esse fluxo esteja unidirecional. Só que, quando o indivíduo ele começa a correr, por exemplo, a gente está vendo aqui que a pressão está muito maior quando ele está em pé, mas em repouso, e quando ele está correndo, essa pressão, ela diminui. E por que ela diminui? Porque ocorre uma compressão venosa intermitente, que é exercida por esses músculos contraídos, né? Então, acaba que a pressão ela é diminuída também. Agora, falando um pouco sobre a microcirculação, que agora a gente está relacionando aqui as arteríolas terminais, principalmente os capilares e as vênulas. Essa microcirculação ela é extremamente importante, né? Porque esse sistema circulatório ele provê os tecidos na quantidade de nutriente pelo sangue, e O2 também, né?
que são exatamente as trocas gasosas. E esses capilares, eles, como a gente viu na aula 1 também, ele possui uma camada única de células endoteliais, isso é extremamente importante para que ocorram essas trocas, além da velocidade baixa. E com tudo isso, permite que ocorra uma rápida troca de gases, água e solutos para os fluidos intersticiais, que vai ser muito importante na circulação regional. Porque não adianta nada o sangue chegar no rim, por exemplo, e os capilares não existirem, né, para poder ter essa troca de nutrientes e, né, irrigar e oxigenar o coração da melhor forma, né, com os nutrientes e com o oxigênio. Mas, além disso, a gente tem uma ação das arteriolas musculares, né, porque eles são vasos de resistência e eles regulam esse fluxo sanguíneo que vão para os capilares, né, para aquele débito sistólico, que é importante, né, que pelas veias serem, pelos vasos serem elásticos, né, distensíveis, ele vai armazenando essa energia, né, esse débito, até chegar nos capilares e ocorrer esse fluxo. E, além disso, né, as vênulas e as veias também servem como canais coletores, e são, por isso, conhecidos como vasos de armazenamento. Aí, mostrando com imagens sobre, né, dessa microcirculação, então a gente tem aqui, por exemplo, as arteríolas, temos os capilares e a vênula. Então, a gente consegue perceber aqui que essa microcirculação é definida como uma circulação do sangue pelos menores vasos do corpo, que são exatamente esses que eu falei, né? Arteríolas, vênulas e capilares. Mas também tem uma aqui que a gente não comentou ainda em nenhuma aula, que são esses meta-arteríolas, que elas conectam os capilares ou conectam as vênulas, né? Que, por exemplo, a gente tem aqui a arteríola diretamente para a vênula, ou então os meta-arteríolas para os capilares. Então, eles também são bastante importantes. Isso é uma coisa que a gente não tinha comentado a respeito ainda. Na verdade, não tinha comentado ainda. E aí, vamos falar um pouco sobre essas propriedades funcionais dos capilares, né? Então, nos órgãos metabolicamente ativos, como o coração e o músculo esquelético, essa densidade capilar é alta, né? Porque a gente precisa de mais nutrientes, precisa de mais oxigênio. Os tecidos menos ativos, como o subcutâneo, a gente vai ver todos eles. Essa densidade capilar ela é mais baixa, porque não precisa tanto desses nutrientes nem do oxigênio. Obviamente, o diâmetro do capilar ele varia também. O fluxo sanguíneo capilar ele depende desse estado contrátil das artérias, como a gente comentou. E o fluxo sanguíneo pelos capilares, eles podem ser chamados de fluxo nutricional, visto que ele permite essas trocas gasosas e solutos do sangue aos tecidos. E, além disso, né, os capilares verdadeiros, eles não têm um músculo liso, e que isso auxilia, né, na troca gasosa, mas ele deixa essa capacidade de construção incapaz, mas eles têm as arteríolas, né, e até o próprio ventrículo esquerdo para auxiliar nesse fluxo. E os capilares com paredes delgadas, eles podem suportar pressões internas elevadas, porque alguém pode até se perguntar, mas eles são tão finos, são tão delgados, por que eles não rompem, né? Não se rompem. E eles não se rompem justamente por isso, né? A gente tem, por exemplo, a lei de Laplace, que pode nos auxiliar a entender mais a respeito. Então, o que a lei de Laplace fala, né? Ela nada mais é do que a tensão da parede do vaso, ela é igual a pressão vezes o raio. Então, se a gente tem um raio, tem uma tensão maior, pode ser porque o raio aumentou, pode ser que a pressão aumentou. Então, tem essa relação. E ela é importante entender porque essa tensão da parede, ela pode impedir essa ruptura, como impede nos capilares. Agora, uma coisa muito interessante. Muitos de vocês, como eu, sempre fiquei focando ali nas trocas gasosas e acabei nunca pensando a respeito desse papel, de um possível papel que os capilares poderiam ter, que seria um papel de um papel vasoativo, né? Que seria relacionado a vasoconstrição, vasodilatação.
E sim, os capilares, eles, além desse ponto das trocas gasosas, ele também tem essa ação vasoativa. Então, por exemplo, a gente pode pegar dois principais pontos. A gente pode pegar aqui o PGI2 e o óxido nítrico. Como, por exemplo, quando o AMP cíclico ele aumenta, né, ele aumenta com a produção do PGI2, você tem um relaxamento do vaso. E a mesma coisa acontece aqui quando você tem, por exemplo, acetilcolina, e você tem a produção, né, a liberação do óxido nítrico, e isso também causa um relaxamento. Então, e isso também é importante para o fluxo, né, essa vasoativação dos capilares. Então, eles não ficam simplesmente lá passivos, né, eles não ficam lá parados. Eles têm essa ativação, mas não é pelo tecido elástico. Eles têm essas propriedades, como, por exemplo, né, o PGI2, o ácido nítrico, que auxiliam nessa vasoativação. Mas também, obviamente, a gente tem esse papel passivo, né, dos capilares. A gente tem a difusão, que é o mais importante, né? A gente vem comentando a respeito dele desde a primeira aula. Tem a filtração capilar, que também é importante, porque a filtração capilar está relacionada com a permeabilidade da membrana endotelial dos capilares. Então, por exemplo, a gente tem os capilares do fígado, que tem uma permeabilidade muito maior a alguns compostos do que os capilares musculares, por exemplo. Então, na hora que esses nutrientes passarem pelos musculares, eles não vão entrar na circulação regional muscular. Mas quando passar pela hepática, eles vão entrar, porque a permeabilidade naquela região ela é muito maior para determinado composto. E, além disso, a gente também tem no papel passivo a pinocitose, é uma função muito menor, mas também tem a pinocitose, porque existem um transporte de substâncias através da parede capilar por vesículas pinocitóticas. Por isso que a pinocitose também acaba entrando nesse papel passivo. Pequeno, mas tem sim sua função, seu papel. Claro que a difusão ela é muito maior. Agora falando um pouco sobre, né, agora começando a falar sobre as circulações regionais, né? Vamos começar a falar sobre a circulação coronária. Então, o que eu vou fazer mais ou menos, né? Qual é a minha ideia aqui na circulação? Eu vou falar um pouco sobre a circulação, como é que funciona, e vou dar uma breve introdução sobre a sua regulação. Se é uma regulação neural, se é uma regulação local, por exemplo, e o que está envolvido no neural, o que está envolvido no local, por exemplo. Então, a partir de agora, a gente sempre vai trabalhar assim. Falar sobre a circulação em si e falar sobre a regulação dele depois, de cada circulação que for explicada aqui para vocês. Então, vamos começar aqui falando sobre a circulação coronária, sobre a sua anatomia funcional. Então, as artérias coronárias direita e esquerda, elas emergem da raiz da aorta, né, que é a artéria principal, e ela fornece todo o suprimento de sangue para o miocárdio. Então, não sei se vocês já perceberam que tem algumas imagens do coração que tem alguns vasos, né, alguns tubos saindo, assim, e eles são importantes para que ocorra essa circulação coronária. E a artéria coronária direita, ela perfunde principalmente o ventrículo e o átrio direito, e a mesma coisa para a artéria coronária esquerda, ela perfunde mais, né, a artéria e o ventrículo esquerdo. E acaba também ocorrendo algumas sobreposições de regiões, suprindo, né, as artérias esquerdas e direitas também. Alguns fatores, né, que podem estar relacionados ali com o fluxo sanguíneo, né, que podem afetar. Então, a gente tem, como eu já tinha dito no início, né, a gente tem fatores físicos, fatores neurais e neurohumorais e os efeitos metabólicos. Como fatores físicos, a gente tem, por exemplo, a pressão e o efeito dessa compressão, né, do miocárdio, que vai afetar esse fluxo. Também temos os fatores neurais e neurohumorais, como, por exemplo, frequência cardíaca, sístole mais forte,
receptores beta-adrenérgicos ou alfa-adrenérgicos e a própria estimulação do nervo simpático cardíaco. E o efeito metabólico seria relacionado ali ao suprimento de oxigênio. E tudo isso vai interferir nesse fluxo da circulação sanguínea, né, coronária. Agora, falando um pouco sobre a circulação cutânea, se não me engano, está tampando aqui, mas eu acredito que seja cutânea, ela é importante porque os requisitos de O2 e os nutrientes da pele são relativamente pequenos, né, como eu já tinha dito lá também no início, né, que a subcutâneo, por exemplo, né, ele tem menos capilares, porque não é necessário. E esse fornecimento de O2 e de nutrientes, ele não é o fator, por isso, ele não é o fator principal da regulação, e por isso também não tem tanto problema. Porque a principal função da circulação cutânea é manter a temperatura corporal constante, né? Com essas variações possíveis de temperatura que pode ocorrer. É extremamente importante essa circulação também, para manter essa temperatura corporal o mais constante possível. E os fatores que podem regular esse fluxo, né? A gente também tem os fatores neurais, que estão relacionados ao controle simpático. Em relação à temperatura, né? Se você está em ambientes frios, você tem a vasoconstrição. Agora, se você está em ambientes com maior calor, você tem uma vasodilatação. Então, isso vai refletir no fluxo, né? Se você está com a constrição ou com a dilatação, o fluxo vai ser diferente, né? Porque o diâmetro é diferente. E uma outra coisa também que é interessante é a questão da cor da pele. Como, por exemplo, quando você está com mais sangue, né? Você está tendo um fluxo maior de sangue, você tem cores mais... você tem mais cor, né? Porque se você não tem fluxo, sua pele fica um pouco mais pálida. Agora, se você tem fluxo, sua pele pode variar ali do vermelho para o azul e ter ali uma variação entre esses dois tons. E isso está extremamente relacionado à oxigenação, né? Então, o grau de oxigenação. Então, é extremamente importante que ocorra esse fluxo sanguíneo para que ocorra a oxigenação e você não fique pálido, né? Não fica sem o sangue, a proporção de sangue ideal para a pele. Só que vale ressaltar que isso é mais para... Isso não cabe muito para cores de pele escura, porque acaba você não tendo essa variação muito grande de cor. Agora, falando um pouco sobre a circulação do músculo esquelético, essa circulação, a intensidade do fluxo sanguíneo ele varia no músculo esquelético e ele varia diretamente com uma atividade contrátil do tecido, tecido do tipo muscular. Então, por exemplo, se você vai ter um maior fluxo, se você tiver uma densidade maior de capilar, você vai ter essa densidade maior de capilar se o músculo tiver a contração lenta. E se ele vai ter a concentração lenta, então ele vai ter um fluxo maior, você vai ter uma capacidade de oxigenação mais alta. Então, músculos que têm uma contração mais lenta, ele tem um fluxo maior e, por consequência, uma oxigenação maior. E o oposto também, né, é válido. Se você tem um fluxo, se você tem uma contração mais rápida, você tem um fluxo menor, uma oxigenação menor. E a regulação dele, ele é ocasionada por fatores neurais e fatores locais. Você tem os fatores neurais, por exemplo, os nervos simpáticos e os reflexos barorreceptores. E como local, fatores metabólicos, por exemplo, que vão interferir nesse fluxo, né? Agora, falando sobre a circulação cerebral, como é que ocorre essa circulação? O sangue ele chega ao encéfalo pelas arteriolas carotóides, internas e carótidas, né? Artérias carótidas, internas e vertebrais, tanto direito quanto esquerda aqui nas carótidas, né? No caso das carótidas. E essa artéria vertebral, ela se junta formando a artéria basilar, que é essa aqui que está identificada aqui, em junção com os ramos das artérias carótidas internas, formando um círculo de Willis. Juntamente todos formam um círculo de Willis.
Então, essa circulação, ela começa aqui nas artérias vertebrais, artérias carótidas, e nas artérias basilar, que elas conseguem levar esses nutrientes e oxigênio para o cérebro. E a característica única dessa circulação é que ela se faz a partir de uma estrutura rígida, né? Você tem o crânio ali, por exemplo. Então, ela é um pouco diferente das outras circulações. E no cérebro, né, o volume de sangue, até por isso o volume de sangue, ele acaba, e do fluido, né, extravascular, ele acaba sendo relativamente constante. E a regulação aqui, ela é um pouco diferente das que a gente já comentou anteriormente. A gente tem sim os fatores neurais, então tem as fibras nervosas simpáticas atuando, mas também a gente tem os fatores locais, que realmente depende da região que você tá, né, ativando no cérebro pela movimentação de uma parte do seu corpo. Então, por exemplo, se você está movimentando sua mão, você acaba resultando num fluxo sanguíneo aumentado nessa região, no córtex. Então, se você está trabalhando mais, está movimentando sua mão, o fluxo sanguíneo vai ser aumentado nessa região. Se você está conversando, o fluxo vai ser aumentado nessa região. Se você está pensando, vai ser nessas duas, resolvendo o problema nessa. Se tiver em repouso, é mais aqui mais nessa parte aqui. Então, assim, esses fatores locais são extremamente importantes, porque vai dependendo muito da região que você está desenvolvendo, né, naquele determinado momento. Agora, falando um pouco sobre a circulação intestinal, os pontos importantes aqui, né, mais importantes são que esse trato gastrointestinal ele é suprido pela artéria mesentérica inferior e pela artéria mesentérica superior. E essas artérias mesentéricas, pequenas, elas formam extensões de redes de capilares na submucosa do trato gastrointestinal para poder fazer essa circulação regional acontecer. E esses ramos arteriais, eles penetram na camada do músculo liso, longitudinal, e circular também, e eles geram as arteríolas de terceira e quarta geração, por exemplo, para fazer essa irrigação. E a sua regulação, ela é feita principalmente neural, pelo simpático, né, que são os receptores alfa e beta adrenérgicos. Agora falando sobre a circulação hepática, ela pode ser dividida em duas fontes, a veia porta hepática e a artéria hepática, né? Então, você tem aqui o coração, então você tem a chegada aqui pela artéria hepática e pela veia porta hepática. Obviamente, tanto essa artéria quanto essa veia, elas vão se ramificando e originando ramos terminais, e esses ramos terminais que vão entrar no assino hepático, né? E vão fazer essa circulação A regulação desse fluxo, ela acontece nos sistemas de porta venoso e arterial hepático, né? Obviamente, que são os locais de entrada. E elas variam de forma recíproca. Então, assim, quando você tem mais na artéria hepática, você vai ter um fluxo menor na veia porta. Se você tem um fluxo maior na veia porta, você vai ter um fluxo menor na artéria hepática, por exemplo. Para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre a circulação fetal, que ela difere das crianças pós-natais, né? E nesse caso, né, os pulmões fetais, eles não funcionam. Eles estão com funcionalidade inativos ainda, né? Então, o feto depende muito da placenta para obter esse CO2 e o nutriente, visto que como não está funcionando, né? Você não tem, então, os alvéolos em funcionamento. Então, é extremamente importante que você tenha a atividade da placenta para que ocorra essa circulação nessa região, né? Circulação para o feto. Então, o sangue fetal,
ele é oxigenado pela placenta, passa pela veia umbilical, e vai para o fígado. E aí ele aproxima, aí a metade do fluxo vai para a placenta, passa do fígado e chega na veia cava inferior, que está aqui, e vai para o ducto venoso, né? Veia cava inferior, vai para o ducto venoso. E a outra parte, e aí na veia cava inferior, que vai, né, do sangue do ducto venoso, ele se junta ao retorno sanguíneo e vai para a parte inferior do tronco, né? Visto que é a veia cava inferior. Já, então assim, né, a corrente maior, né, nesse caso, uma parte da corrente ele vai do sangue da veia umbilical e desvia para a veia cava inferior, que vai para o átrio esquerdo e passa pelo forame oval aqui. E a outra corrente, que é menor no caso, né, seria o outro fluxo, ele passa para o átrio direito, onde ele mistura aqui, né, com o sangue voltando das veias, né, que ele passa pelas veias, e da parte superior do corpo. E aí ele novamente faz a recirculação. Mas o importante aqui é entender que aqui você não tem tanta função, né? Você não tem a função dos pulmões, visto que eles ainda não estão com uma atividade. E é extremamente importante a passagem pela placenta, para que ocorra essa oxigenação e a obtenção de nutrientes, para que a circulação do feto não seja comprometida e possa ser feito da melhor maneira possível para que não tenha problema no desenvolvimento dele, né? Então, hoje era isso. Então, só recapitulando, né? A gente começou falando sobre hemodinâmica, que é esse estudo, né? Que está relacionado com pressão, com velocidade, com fluxo, que é extremamente importante entender para poder entender, né? Como é que o fluxo ocorre lá do ventrículo até os capilares, por que aumenta, por que diminui, não só entender a parte fisiológica, mas também a parte física da coisa, né? E aí a gente abriu para o sistema arterial, sistema venoso e as microcirculações, que, né, você vai da artéria, passa pelos capilares e vai para o venoso, né, que na aula 1 a gente falou um pouco mais simplificado, mas hoje a gente falou um pouco mais embasado, né, com muito mais informação, e falar um pouco mais sobre as suas propriedades. E juntando tudo isso, a gente deu uma introdução sobre as circulações regionais, né, que a gente consegue perceber que em cada região a sua circulação varia, porque a entrada é de uma forma diferente, ou a regulação é de outra forma diferente. Você tem empecilhos em alguns lugares que em outros lugares você não tem. Então, tudo isso vai afetar a regulação naquela região. Então, é importante entender como ela ocorre e também como ela é regulada, para saber, né, para entender como é que o fluxo ele não é alterado, não é atrapalhado, porque a gente tem todo esse processo que sai lá do ventrículo esquerdo até chegar nos tecidos e ter essa troca de nutrientes e oxigênio para que ele continue tendo, né, o seu funcionamento normal daquele tecido e volte pelas veias para ser, né, reoxigenado novamente na circulação pulmonar. De qualquer forma, eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, podem me mandar e-mail novamente. Essa aula é uma aula um pouco mais complexa do que as outras duas primeiras que nós tivemos, mas eu estou à disposição para ajudar vocês no que for necessário, beleza? Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula, a aula 4.